Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo em ordem? Já estou ao vivo no Periscope, agora eu vou entrar ao vivo no Face e no Insta. Deixa eu entrar ao vivo aqui no Face, vamos lá. Entrando ao vivo no Face. Agora eu estou ao vivo também com a galera do Facebook, do Periscope, só falta o Insta. Vamos lá. Verificando a conexão. Agora sim ao vivo nos 3 canais, Periscope, Facebook e Instagram. Para a galera do Instagram que não tem o título do vídeo, hoje eu vou conversar com vocês a respeito da resolução número 5 de novembro de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tratando da monitoração ou monitoramento eletrônico, tá ok? Então, a galera do Insta fica sabendo qual é o tema do nosso grupo de estudos hoje. Resolução 5 de novembro de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Monitoração ou monitoramento eletrônico. Eu estou ao vivo nos 3 canais e vou pedir para vocês, por favor, diminuírem as mensagens para o vídeo não travar, tá ok? Então diminuam, é o primeiro vídeo, é o primeiro grupo de estudos de 2018. Eu quero saudar aqui os alunos do CERS, os novos alunos do CERS, os alunos do Carreiras Jurídicas, módulos 1 e 2, junto com Direito Sumular, os alunos do curso intensivo MP Magistratura, também num combo com o curso Direito Sumular. Quero também saudar a galera do curso de Defensoria Pública, o pessoal do curso de Polícias, os novos alunos do CERS, sejam muito bem-vindos. Aulas programadas para o dia 4 de janeiro, hein? Dia 4 de janeiro você já tem aulas inéditas para serem assistidas. Diminuam, por favor, as mensagens. Estão aqui perguntando a respeito dos livros. As edições novas dos meus livros saem esta semana ou no máximo semana que vem, tá? Então a primeira semana de janeiro, no máximo os 8 primeiros dias de janeiro, eu anuncio as novas edições do Manual Geral, Manual Especial, Código Penal para Concurso, Código de Processo Penal mais LEP, um belo de um livro com mais de 2.000 páginas. Então logo, logo eu anuncio as edições de 2018. Tá ok? Um abraço, por favor, um abraço. Estou aqui mandando um abraço para quem? Passou rápido, não consegui ver. Tem livro de prática? Tem livro de prática para Ministério Público também na editora Juspódio. Diminua então as mensagens. Angélica Glioche está acompanhando. Angélica, te mandei um WhatsApp agora, hein? Angélica, mandei um WhatsApp para você agora respondendo a tua pergunta que passou despercebida diante de tantas mensagens que eu venho recebendo. Então vamos lá. Eu quero falar a respeito da resolução 5 de 2017, novembro de 2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A Angélica já deve com certeza ter acompanhado essa resolução. Ela busca regulamentar, esmiuçar o uso de monitoração ou monitoramento eletrônico como substituição à prisão cautelar ou prisão definitiva. Tá ok? Então vamos lá. Essa resolução, como eu já falei, a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Conselho Nacional, resolução 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ela é de novembro de 2017 e vai despencar em concurso. O meu Código de Processo Penal mais LEP, que sairá em breve pela editora Juspódio, já está atualizado com a resolução 5 de novembro de 2017. Vejam, essa resolução ela tem vários considerandos. Essa resolução, que trata da monitoração ou monitoramento eletrônico, tem vários considerandos. Mas a mola propulsora desta resolução certamente é o recurso extraordinário 641.320, julgado pelo Supremo, bem como a súmula vinculante 56. Então, se você quer entender a mola propulsora, o grande fundamento para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária editar a Resolução 5,
veja o recurso extraordinário 641.320, que foi julgado sob o rito de repercussão geral, e a súmula vinculante 56, que não autoriza a pessoa a cumprir pena em regime diverso daquele a que tem direito por conta da falta de vaga no sistema penitenciário. Tá? Então, são os dois grandes fundamentos da Resolução 5 de 2017, recurso extraordinário 641.320, julgado sob o rito de repercussão geral, e a súmula vinculante 56. Eu já vi gente perguntando aqui, Rogério, súmula vinculante de qual tribunal? Se é vinculante, só pode ser do Supremo. É o único tribunal que pode editar súmula vinculante, tá? Por isso que eu falei súmula vinculante 56 e não me preocupei com o tribunal, porque só pode ser o do Supremo. Só pode ser do Supremo, tá bom? Então vamos lá. Vejam. Qual é o conceito que se dá para monitoração eletrônica ou monitoramento eletrônico, como está em algumas leis? Qual é o conceito? Esse conceito você extrai da própria Resolução 5. O artigo 2º diz que considera-se monitoração eletrônica a vigilância telemática posicional à distância de pessoas submetidas à medida cautelar, condenadas por sentença transitada em julgado, ou em medidas protetivas de urgência, executada por meios técnicos que permitam indicar a sua localização. É a famosa tornozeleira eletrônica. Vejam que da leitura do artigo 2º da Resolução 5 de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, você percebe que essa tornozeleira eletrônica, ela passa a ser possível no âmbito das medidas protetivas de urgência, Lei Maria da Penha. 2, nos procedimentos investigatórios, por exemplo, inquérito policial. 3, no processo penal de conhecimento. E 4, no processo de execução penal. Então eu vou repetir. A tornozeleira eletrônica, ela é cabível em caso, no âmbito das medidas protetivas de urgência, no âmbito dos procedimentos investigatórios, no âmbito do processo penal e no âmbito da execução penal. Guardem isso, que certamente vai cair em concurso. Certamente vai cair em concurso. Tornozeleira eletrônica, no âmbito das medidas protetivas de urgência, no âmbito do processo penal, no âmbito dos procedimentos investigatórios e no âmbito da execução penal. Todos entenderam? Joia? Fácil? Então tá bom. Agora, o mais importante, e é isso que vai cair em concurso, o mais importante é que a Resolução 5 de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária anunciou os princípios norteadores da monitoração eletrônica. Princípios norteadores da monitoração eletrônica. Monitoração eletrônica, repetindo, que pode ocorrer no âmbito das medidas protetivas, dos procedimentos investigatórios, do processo penal e da execução penal. Então, são princípios norteadores da monitoração eletrônica. São vários. Eu trouxe aqui os principais. São vários. Primeiro princípio norteador. Princípio da reserva legal ou da legalidade. Vejam, só é possível a monitoração eletrônica nas hipóteses expressamente previstas na legislação. Só é possível monitoração eletrônica nas hipóteses expressamente previstas na legislação. E nós temos duas grandes leis que trabalham a monitoração eletrônica. O CPP, artigo 319, o CPP prevê a monitoração eletrônica como alternativa à prisão preventiva. O CPP prevendo a monitoração eletrônica como alternativa à prisão preventiva, e a LEP também prevendo a monitoração eletrônica como alternativa a regimes prisionais. Tá ok? Então vejam, são dois
documentos, duas importantes leis que tratam da monitoração eletrônica. O CPP, artigo 319, a monitoração eletrônica como alternativa à prisão cautelar, e a LEP, a monitoração eletrônica como alternativa a regimes prisionais. Todos entenderam? Joia? Bom, um outro princípio norteador da tornozeleira eletrônica é o da subsidiariedade, intervenção mínima. Só é possível a aplicação da monitoração eletrônica como última ratio. Última ratio. Se houver medida alternativa menos gravosa, o juiz deve preferir as medidas cautelares, as medidas menos gravosas. Tá ok? Se houver medida substitutiva, medidas cautelares menos gravosas, o juiz deve preferir essas medidas cautelares e não a monitoração eletrônica. Olha que interessante. Então vejam, princípio importante da monitoração eletrônica, subsidiariedade, última ratio, derradeira trincheira. O juiz só deve aplicar a monitoração eletrônica quando não houver medida alternativa, medida cautelar menos gravosa. Tá ok? Próximo princípio, olha que interessante. Esse princípio específico para a monitoração eletrônica no curso de uma investigação ou de um processo penal. Princípio da presunção de inocência. Em momento algum, a concordância do investigado ou do acusado na colocação de monitoração eletrônica significa assumir culpa. Tá ok? Então, a utilização de monitoração eletrônica em investigado ou acusado não elide o princípio maior da presunção de inocência. Sabiam disso? É um princípio norteador das tornozeleiras eletrônicas, famosas tornozeleiras eletrônicas. Quarto princípio, princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, ele anuncia que a aplicação da monitoração eletrônica não pode ocorrer de forma degradante, desrespeitando direitos fundamentais. Tá ok? Então, a colocação de monitoração eletrônica não pode, em momento algum, infligir violação a princípios, a direitos fundamentais, não pode significar uma sanção cruel, desumana, degradante, desrespeitando direitos fundamentais. Um outro princípio, princípio da adequação jurídica. Esse princípio vai cair na sua prova, eu tenho certeza absoluta. Princípio da adequação jurídica, o que significa isso? Olha só. Só é possível a medida cautelar da monitoração eletrônica nos casos em que as condenações futuras ensejarão o cumprimento de pena privativa de liberdade. O juiz não pode aplicar monitoração eletrônica se você já consegue antever que, em caso de condenação futura, não será imposta pena privativa de liberdade. Com isso, você esqueça a monitoração eletrônica para o primário que cometeu o crime cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos. Que ele vai ter direito à substituição por pena restritiva de direito se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Esqueça a monitoração eletrônica se a infração penal ela é punida somente com multa. Então, guardem isso. O juiz só pode aplicar monitoração eletrônica para o acusado ou investigado se ele perceber que é possível condenação à pena privativa de liberdade. Se for inviável a aplicação de pena privativa de liberdade, deve-se evitar, não é possível, a aplicação da monitoração eletrônica. Interessante, né? Interessante. Bom, eu usei uma expressão aqui, alguns já captaram e já me lotaram aqui de dúvidas. Falaram, Rogério, pera um pouquinho. Você falou que o acusado, ele deve, o beneficiário da monitoração eletrônica deve aceitar? Sim, deve aceitar.
deve aceitar. O artigo 5º da resolução diz que a aplicação da monitoração eletrônica condiciona-se ao aceite da pessoa submetida à medida. Depende da aceitação, ninguém pode ser obrigado a usar a monitoração eletrônica. Fica por conta e risco dele. Se ele não quer usar a monitoração eletrônica, ele pode eventualmente ficar sujeito à medida mais drástica. Mas depende do aceite do beneficiário. Olha que interessante. O artigo 5º da resolução diz: a aplicação da monitoração eletrônica condiciona-se ao aceite da pessoa submetida à medida. E esse aceite deve ser registrado por escrito. Rogério, e se a pessoa descumpre as condições da medida? Descumpre as condições na monitoração. O que acontece? Bom, diz a resolução que, esgotadas todas as tentativas de sua regularização, comunica-se ao juiz e o juiz ele pode substituir a monitoração eletrônica por medida mais grave, inclusive decretação da prisão, se o caso. Inclusive decretação da prisão. Agora, cuidado. Essa decisão deve ser antecedida do devido processo legal. Ou seja, o beneficiário deve ser ouvido para que justifique o descumprimento. Somente o descumprimento injustificado é que acarreta, somente o descumprimento injustificado é que acarreta a revogação da medida e a imposição de medida mais drástica. O artigo 9º, parágrafo único, exige o devido processo legal com a presença da defesa e do Ministério Público, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. Sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. Tá ok? Agora eu falei para vocês no comecinho, e eu vou bifurcar a análise, eu falei para vocês que a monitoração eletrônica ela pode ocorrer na fase de investigação, e eu já vi o Henrique Hoffmann aqui, então na fase do inquérito policial do Henrique, é possível o investigado ser monitorado eletronicamente, é possível na fase do processo, é possível na fase da execução. Vamos falar da fase pré-execução penal. O monitoramento eletrônico, ele é possível no âmbito das medidas protetivas, no âmbito do procedimento investigatório e no âmbito do processo penal de conhecimento. Tá ok? No âmbito das medidas protetivas, obviamente para garantir a execução das medidas protetivas impostas para salvaguardar a mulher, criança, adolescente, enfermo, pessoa idosa ou portadora de necessidades especiais no caso de violência doméstica e familiar. Tá ok? Também é possível nos procedimentos investigatórios criminais para impedir prisão preventiva. No processo penal, para impedir prisão preventiva. Agora vejam, o artigo 18 da resolução diz que a monitoração não deve ser aplicada nos casos em que a eventual superveniência de decisão condenatória não ensejar a aplicação de pena privativa de liberdade. Então imagine o seguinte, o Henrique Hoffmann está investigando uma pessoa, para evitar a prisão preventiva, o juiz concedeu a monitoração eletrônica. Essa pessoa é processada, sendo monitorada eletronicamente. E na condenação, o juiz não aplica a pena privativa de liberdade. Ele aplica, por exemplo, pena restritiva de direitos. Deve ser retirada a monitoração eletrônica, salvo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, se existir medida protetiva de urgência. Eu tenho certeza que isso vai cair no seu concurso. Então vejam, o Henrique Hoffmann, o nosso delegado,
ele está investigando lá no Paraná, e no âmbito do inquérito, o investigado ele é submetido à monitoração eletrônica, preenche os requisitos legais, submetido à monitoração eletrônica. Ele é processado e condenado. O problema é que na condenação, o juiz impõe pena diversa da prisão. Se o juiz impõe pena diversa da prisão, tem que retirar a monitoração eletrônica. Se o juiz impõe pena diversa da prisão, tem que retirar a monitoração eletrônica, salvo no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo, pessoa portadora de necessidades especiais. Nesse caso, não se retira a monitoração eletrônica se houver medida protetiva de urgência para ser garantida. Compreenderam? Joia? Pessoal, já a monitoração eletrônica no âmbito da execução penal, aqui vai despencar em concurso, e tem tudo a ver com a súmula vinculante 56, a monitoração eletrônica no âmbito da execução penal, ela deve privilegiar os casos de progressão antecipada, livramento condicional antecipado e prisão domiciliar como substituição à pena privativa de liberdade no caso de ausência de vaga em regime semiaberto ou fechado. Tá ok? Então vejam, a monitoração eletrônica no âmbito da execução penal deve privilegiar progressão antecipada, livramento condicional antecipado e prisão domiciliar. Guardaram isso? Interessantíssimo esse requisito que a Resolução 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária coloca no uso da monitoração eletrônica no âmbito da execução penal, tá ok? Eu trouxe aqui, então, um apanhado dessa Resolução 5. O meu CPP que sai semana que vem, essa semana ou semana que vem, já está atualizado com a Resolução 5, fiquem tranquilos. Mas eu trouxe um apanhado da resolução porque eu tenho certeza que muitos sequer sabiam que existia essa resolução. Uma resolução extremamente rica, com mais de 20 artigos. Muito rica, com mais de 20 artigos. Então, o meu objetivo neste vídeo é chamar a atenção para a resolução, explicar para vocês linhas gerais dessa resolução e você agora, obviamente, tem condições, olhando a resolução, entendê-la de cabo a rabo. Tá bom? Então, vejam que hoje é dia 2 de janeiro e nós retomamos o nosso grupo de estudos. Mesmo eu fora do Brasil, percebam que eu estou aqui com um frio danado, mas mesmo fora, já estou retomando o grupo de estudos com vocês. Novamente, saudar todos os alunos novos do SERS, dar as boas-vindas a vocês, espero que vocês gostem dos vários cursos do SERS e também alertar aqueles que estão esperando os livros, que essa semana ou no máximo semana que vem, as novas edições estão na praça. Tá bom? Galera, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.